Nas fronteiras da ciência e da imaginação, uma questão tem cativado a humanidade por gerações. É possível viajar no tempo? Desde as páginas do romance A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, até as teorias complexas de físicos renomados como Albert Einstein e Stephen Hawking, a viagem no tempo tem sido um tema de fascínio e debate incessante. Agora, a história de Al Bielek, um homem que afirma ter sido um participante no enigmático Experimento Filadélfia e ter viajado para o futuro, adiciona uma nova camada de complexidade e controvérsia a este tópico já carregado. Neste exame do possível e do impossível, vamos explorar a vida e as alegações de Al Bielek, um homem cuja história é tão fascinante quanto questionável. Vamos mergulhar nos detalhes do Experimento Filadélfia, um projeto militar supostamente conduzido pela Marinha dos Estados Unidos em 1943, que visava tornar navios invisíveis ao radar. Mas, segundo Bielek, o experimento fez muito mais do que isso. Abriu um portal para o futuro, permitindo-lhe vislumbrar 2 cenários distintos para a humanidade. Além disso, vamos examinar as teorias científicas que poderiam, em teoria, tornar a viagem no tempo uma realidade. Desde a teoria da relatividade de Einstein até as especulações sobre os buracos de minhoca. Vamos analisar como a ciência atual se alinha com as alegações de viagem no tempo. E como se isso não fosse suficiente, também vamos abordar os paradoxos e dilemas éticos que surgem quando consideramos a possibilidade de alterar eventos passados ou futuros. À medida que navegamos por esse labirinto de mistérios e incertezas, somos lembrados de que o universo é um lugar de infinitas possibilidades, esperando para ser explorado e compreendido. A viagem no tempo, seja ela um fato ou uma fantasia, continua a desafiar nossas noções de realidade, ética e o próprio tecido do espaço-tempo. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. A fascinação humana com a viagem no tempo. A melhor evidência que temos de que viagens no tempo não são possíveis e nunca serão é que não fomos invadidos por hordas de turistas do futuro. Stephen Hawking. H.G. Wells, nascido em 1866 na Inglaterra, não foi apenas um autor, mas um verdadeiro visionário que moldou o que hoje conhecemos como ficção científica. Seu romance, A Máquina do Tempo, publicado em 1895, foi uma obra revolucionária que fez mais do que apenas entreter. Ele desafiou as noções convencionais de tempo e espaço, abrindo um novo campo de estudo e especulação. Wells introduziu o conceito de uma quarta dimensão acessível através de uma máquina, uma ideia que foi além da mera fantasia e incitou debates científicos sérios. O livro não apenas capturou a imaginação pública, mas também influenciou gerações de cientistas e escritores. Ele se tornou um ícone cultural, adaptado inúmeras vezes para o cinema, teatro e até mesmo óperas. A ideia de uma máquina do tempo tornou-se tão enraizada na cultura popular que é difícil imaginar um mundo sem essa concepção. Stephen Hawking, um dos físicos teóricos mais renomados do século XX, também abordou a questão da viagem no tempo em sua obra. Embora ele fosse cético quanto à possibilidade de viagem no tempo, como retratada na ficção, sua abordagem ao tema foi única. Hawking considerou a viagem no tempo dentro do contexto da teoria da relatividade geral de Einstein e da mecânica quântica. Em seu livro, O Universo numa Casca de Nós, Hawking discute a ideia de buracos de minhoca, como portais potenciais para outros tempos e espaços. Ele também propôs o conjectura da proteção da cronologia, uma hipótese que sugere que as leis da física proíbem viagens no tempo para evitar paradoxos. Embora cético, Hawking nunca descartou completamente a possibilidade,
o que adiciona uma camada de credibilidade ao tema. Sua abordagem cautelosa e fundamentada em princípios científicos fez com que a discussão sobre viagem no tempo saísse do reino da pura especulação e ganhasse um lugar legítimo no discurso científico. A história de Al Bielek, um viajante do tempo. Al Bielek, cujo nome verdadeiro é Edward Cameron, é uma figura que se tornou quase mítica dentro das comunidades de teoria da conspiração e ficção científica. Ele nasceu em 1927 e afirma ter sido um participante direto no Experimento Filadélfia, um projeto militar supostamente conduzido pela Marinha dos Estados Unidos em 1943. Bielek não é apenas um contador de histórias. Ele é um enigma que desafia a linha tênue entre a realidade e a ficção. Sua narrativa é tão rica em detalhes e complexidade que muitos se perguntam se ele é um visionário, um charlatão ou algo entre os dois. Segundo Bielek, o Experimento Filadélfia não foi apenas uma tentativa de tornar navios invisíveis ao radar, mas um projeto muito mais ambicioso que envolveu manipulação do espaço-tempo. Ele afirma que o experimento usou tecnologias derivadas das teorias de Einstein e Tesla para criar um campo eletromagnético que não apenas tornou o USS Eldridge invisível, mas também abriu um portal para o futuro. O experimento, realizado em um estaleiro naval na Filadélfia, teria sido parte de um projeto altamente secreto chamado Projeto Arco-Íris. Bielek relata que ele e seu irmão, Duncan, foram transportados para o ano de 2137. Ao chegarem, encontraram um mundo irreconhecível, devastado por conflitos nucleares e mudanças climáticas. As cidades estavam em ruínas e a população vivia sob um regime ditatorial militar. Ele descreve hospitais avançados, onde as pessoas eram tratadas com tecnologias que ainda não existem no nosso tempo, como cura por frequência sonora e terapias genéticas. A visão de Bielek do futuro é um aviso sombrio sobre o caminho que a humanidade pode tomar se não abordarmos questões críticas como guerra e sustentabilidade. Mas a história não termina aí. Bielek também afirma ter sido transportado ainda mais para o futuro, para o ano 2749. Aqui, ele descreve um mundo que é o oposto completo do cenário de 2137. A humanidade teria superado suas falhas e estaria vivendo em uma sociedade utópica. Cidades flutuantes suspensas por tecnologia antigravidade adornavam os céus, e a inteligência artificial avançada assumiu a maioria das tarefas manuais, liberando os humanos para se concentrar em atividades criativas e intelectuais. Ele fala de um sistema de governo global que é tanto ético quanto eficiente, gerido por uma inteligência artificial benevolente. A ciência da viagem no tempo. Albert Einstein, o físico teórico alemão que revolucionou nossa compreensão do espaço-tempo, lançou as bases para a moderna física com sua teoria da relatividade. Publicada em 1915, a teoria da relatividade geral descreve como a gravidade opera no universo. Um dos aspectos mais intrigantes dessa teoria é o conceito de dilatação do tempo, que sugere que o tempo pode passar de forma diferente dependendo da gravidade e da velocidade de um objeto. Imagine um astronauta viajando próximo à velocidade da luz para uma estrela distante e depois retornando à Terra. De acordo com a teoria da relatividade, ele envelheceria muito mais lentamente do que as pessoas na Terra. Isso é conhecido como efeito gêmeo e foi confirmado através de experimentos com relógios atômicos em aviões e satélites. Embora isso não seja uma viagem no tempo no sentido da ficção científica, é uma forma de tempo desigual que é cientificamente comprovada. Além da teoria da relatividade, outras teorias e conceitos científicos têm sido propostos como mecanismos potenciais para a viagem no tempo. Um dos mais fascinantes é o conceito de buracos de minhoca. Estes são túneis hipotéticos no tecido do espaço-tempo que conectam pontos distantes no universo. A ideia foi popularizada por físicos como Kip Thorne e Michael Morris na década de 1980. Se existirem e puderem ser manipulados, os buracos de minhoca poderiam, teoricamente, permitir viagens instantâneas entre seus extremos. Outra teoria interessante é a das cordas cósmicas, que são defeitos topológicos hipotéticos no espaço-tempo. Se existirem,
Essas cordas poderiam ser usadas para criar loops no tempo, embora a viabilidade disso seja altamente questionável e ainda não comprovada. Há também a teoria das realidades paralelas, baseada na interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Essa teoria sugere que todas as possíveis histórias e futuros são reais, cada um representando uma realidade alternativa. Paradoxos e complexidades. O paradoxo do avô é talvez o mais famoso e debatido paradoxo associado à viagem no tempo. Imagine que você tem uma máquina do tempo e decida viajar para o passado para encontrar seu avô antes que ele tenha filhos. Se você interferir de alguma forma que impeça seu avô de ter filhos, então seu próprio pai ou mãe nunca teria nascido e, consequentemente, você também não existiria para realizar a viagem no tempo em primeiro lugar. Este ciclo contraditório é o cerne do paradoxo do avô. Este paradoxo foi objeto de inúmeros debates filosóficos e científicos. Alguns teóricos propõem que o universo tem maneiras de autocorrigir esses paradoxos, talvez fazendo com que qualquer tentativa de alterar eventos passados falhe de maneiras inexplicáveis. Outros sugerem que criar tal paradoxo resultaria na bifurcação de realidades, criando uma nova linha de tempo onde você nunca nasceu, mas a linha do tempo original ainda existiria de forma independente. A ética da viagem no tempo é um campo ainda mais complexo e multifacetado. Suponha que você tenha a capacidade de viajar no tempo e a oportunidade de impedir um evento terrível, como um assassinato ou uma guerra. Seria ético intervir? A resposta a essa pergunta não é simples e envolve uma série de considerações éticas, filosóficas e até teológicas. Primeiro, há a questão do efeito borboleta, o conceito de que pequenas mudanças podem ter grandes impactos. Impedir um evento ruim poderia teoricamente levar a consequências ainda piores de maneiras imprevisíveis. Segundo, há a questão do consentimento. As pessoas no passado não têm como consentir em ter suas vidas e escolhas alteradas por um viajante do tempo. Isso levanta questões sérias sobre autonomia e livre-arbítrio. Terceiro, há implicações sociais e políticas. Quem decide o que é um evento ruim que deve ser evitado? Essa decisão seria altamente subjetiva e poderia ser influenciada por preconceitos culturais, políticos ou pessoais. Viagem no tempo. Viagem no tempo é compatível com livre-arbítrio. O que já passou é passado. Então, se de fato meu avô sobreviveu o tempo suficiente para ter filhos, viajar de volta no tempo não vai mudar isso. Augustin Ryle. A viagem no tempo é mais do que um mero tópico de ficção científica ou um enigma filosófico. É uma questão que toca as raízes mais profundas de nossa compreensão sobre a realidade, a ética e o destino humano. A história de Al-Bielek, com suas alegações extraordinárias e detalhes fascinantes, serve como um catalisador para nossa imaginação e inquisição intelectual. Mesmo que suas reivindicações sejam recebidas com ceticismo, elas nos forçam a confrontar uma série de "e se", que tem o poder de redefinir nossas percepções sobre passado, o presente e o futuro. A viagem no tempo não é apenas uma questão de tecnologia ou ciência avançada. É também um campo repleto de dilemas éticos e morais que exigem um escrutínio cuidadoso. Quem teria o direito de alterar o curso da história? E a que custo? Essas são questões que vão além da pura especulação científica e entram no domínio da ética, da filosofia e até mesmo da teologia. Além disso, a viagem no tempo nos faz questionar a natureza do tempo em si. É o tempo linear ou cíclico? É possível que existam múltiplas linhas do tempo ou universos paralelos onde diferentes versões da realidade coexistem? Estas são questões que a ciência ainda está longe de responder, mas que continuam a capturar nossa imaginação e estimular debates fervorosos em várias disciplinas. Em resumo, a viagem no tempo é um campo vasto e inexplorado que oferece infinitas possibilidades e desafios. Seja na busca por evidências científicas que sustentem teorias como buracos de minhoca e dilatação do tempo, ou na exploração das complexidades éticas e sociais que tal viagem implicaria. É um tema que promete manter cientistas, filósofos e o público em geral engajados e fascinados por muitos anos.
E mesmo que nunca venhamos a construir uma máquina do tempo funcional, a simples possibilidade nos oferece uma janela única para explorar os limites mais extremos da ciência, da ética e da imaginação humana. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Você acredita nas alegações de Al Bielek e na possibilidade de que o experimento Filadélfia realmente abriu um portal para o futuro? E quanto aos paradoxos e dilemas éticos que discutimos? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!